Hi everyone! How are you? I am Camila e estamos estudando inglês juntos. Hoje, na aula vai tratar, de um assunto pendente que a gente falou ali, da forma interrogativa no Simple Present Tense. Que na verdade WH Words, elas serão auxiliar para todos os tipos de pergunta, para todos os tempos verbais, mas é muito importante a gente saber o que ela significa. Essas palavras, elas são pronomes interrogativos, que são palavras utilizadas para obter respostas mais específicas em uma pergunta. A gente tem bastante aqui. Vamos falar uma por uma, dar exemplo de uma por uma, para a gente entender aqui como que é utilizado, tá bom? E por último, vamos falar do how often, que também é usado para pergunta, mas é que ele tem geralmente, ele fala de frequência, né? Então a gente vai falar os tipos de resposta que a gente pode responder. E aí, na próxima aula, a gente já passa para modal verbs. Então, vamos começar aqui nossa aula. A primeira palavra que a gente pode utilizar aqui para a question words é a palavra who, que significa quem, ou seja, pessoa. Utilizado para pessoa, né? Não significa pessoa, desculpe. Significa quem. Então, who, quem. A gente utiliza para a gente perguntar realmente quem, né? Quem é aquela pessoa. Então, o exemplo que a gente deu aqui, muito simples, ele traz: Who said that? Quem é ela? Quem é ela? Queridinho. Who. Who, você liga sempre a pessoa, que seria quem. What. Esse é bem famoso. O que ou qual, né? Ele pode ser utilizado para os dois tipos de pergunta ali, mas ele é muito famoso. Tipo, quando alguém tá falando algo absurdo, e aí você, tipo, faz aquela reação tipo assim, o quê? Você vai poder falar, what? What? Isso mesmo, what? É bem comum. Ele é utilizado geralmente para objeto, né? Ou para poder falar ali com algum tipo de forma direta, né? Então, o exemplo que a gente trouxe aqui. What is your favorite day of the week? Qual é o seu dia favorito na semana? Então, aqui, ele tá com uma função de qual. E o nosso objeto ali, ele tá perguntando qual é o seu dia favorito dentro da semana, certo? Where, onde. Ele é utilizado para posição ou lugar. Where are you from? De onde você é? When, quem? Pessoa em função de objeto. O que significa? When did you send message to? Para quem você enviou a mensagem? Ele é ele também traz essa questão de quem ali, só que de uma forma mais também direcionada. When, quando, utilizado para momento. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Ou seja, traz evento, ocasião, momento. Ele pergunta quando que vai acontecer aquele evento. Why? Por quê? Ele é utilizado para razão. Então, por que alguma coisa, né? Why is he running? Por que ele está correndo? Why is he running? How? Como? O how, a gente tem realmente algumas funções que a gente vai falar aqui embaixo. Mas o how, ele, no geral, ele é o como. E ele vai falar as maneiras que vai chegar naquele objetivo. A famosa pergunta que a gente utiliza para, né? Eu acho que é uma das fases que a gente aprende primeiro. Que é o How are you? Como você está? Depois a gente vai para o was. De quem? Ele indica posse. Então, por exemplo, whose car is this? De quem é esse carro? Which é um qual, só que é um qual para um grupo delimitado, ou seja, você tem opções nessa pergunta. Quando a gente fala qual,
mas a gente utiliza, por exemplo, what, a gente geralmente não dá opções. Eu poderia falar utilizando which aqui, né? Which is your favorite day of the week? Monday or Sunday? Ele te dá duas opções. Monday or Sunday. E aí você ia falar, my favorite day is Sunday. Example. Nesse caso, você usaria which, porque você tem opções. Quando você não tem opções determinadas e fala apenas de objeto, você utiliza o what. Quando você tem um grupo delimitado, você utiliza o which. Which color do you prefer? Blue or red? Qual cor você prefere? Azul ou vermelho? E aí a gente vai nas variações do como, né? Aquele queridíssimo que tem o how. Então, how much, how many, how often. How much, quanto, que é também igual ao how many. Mas aí a gente separa em dois grupos que a gente já viu, inclusive, quando a gente foi falar um pouco de vocabulário de food and drink. Coisas incontáveis e coisas contáveis. Tudo que for incontável, por exemplo, um saco de arroz, uma jarra de suco, né? Um saco de açúcar, que a gente não conta um açúcar, dois açúcares, a gente conta 200 gramas de açúcar. A gente utiliza o how much. Então, como exemplo, a gente trouxe how much money do you have? Quanto dinheiro você tem? Quando a gente pode falar que são coisas contáveis, ou seja, eu tenho eu quero um hambúrguer, 2 hambúrgueres, 3 hambúrgueres. Esse tipo de coisa a gente utiliza o how many, porque são coisas contáveis. Então, por exemplo, how many students are there in this class? Quantos alunos tem nessa turma? Eu posso falar que tem 3 alunos, 1 aluno, 2 alunos. Então, para coisas contáveis, utilizamos o many, mas ambos são quanto. Mas é sempre importante a gente saber, né, coisas incontáveis ou coisas contáveis. Quando a gente vai perguntar o valor de alguma coisa, a gente pode perguntar dessa forma. Eu falei do hambúrguer aqui, né? Eu vou colocar. E quanto custa? Quanto custa esse hambúrguer? Será que eu tô com vontade de comer? Talvez. A gente pergunta, apesar de estar falando de hambúrguer, que é uma coisa contável, a gente está perguntando quanto custa em dinheiro, o valor dele. Então a gente coloca: How much is this burger? Quanto, né, que custa ali em dinheiro, em espécie, só que não tem isso longo, né? A gente resume este hambúrguer. A gente fala how much, né? Mas se eu quisesse perguntar quantos hambúrgueres existem aqui? Perguntaríamos: How many hamburgers are there here? Então a gente sabe que tem 1, 2, 3, são coisas contáveis. A gente muda para o how many. E por último, a gente pergunta how often quando a gente quer saber qual a frequência das coisas. Então, por exemplo, how often do you go to the cinema? Com que frequência você vai no cinema? Para perguntas que utilizam how often, temos palavras de frequência que nos ajudam a responder o tempo da ação. E aqui a gente vai passar uma por uma. All the time, o tempo inteiro, direto. Então, vamos utilizar aqui a última pergunta. How often do you go to the cinema? I go to the cinema all the time. Eu vou o tempo inteiro no cinema. Quando, por exemplo, eu quero falar, sempre, né? Always. Always significa sempre. Quando eu quero falar, geralmente eu vou. Geralmente eu vou. Usually. Frequentemente eu vou. Essa palavra tem um problema com a língua aqui pra falar. Frequently. Vou até colocar no tradutor, gente.
Quando enrola muita língua, eu tenho realmente dificuldades. Ainda bem que a gente tá estudando juntos. Frequently. 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 Frequentemente. Often. Often. Com frequência. Sometimes. Às vezes. De novo, outra palavra que eu tenho um problema. Vou colocar aqui pra gente escutar. Occasionally. 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 Eventualmente. Mas não é muito comum a gente escutar essa palavra, não. Pelo menos em filme, né? Raramente. Rarely. Rarely. Raramente também, só que é bem pouco utilizado, coitado. É um Seldom. seldom, que é raramente também, mas muito pouco utilizado. A gente utiliza mais o de cima. Hardly ever. Hardly ever. Quase nunca. E never. Nunca. Tem até aquela música do Justin Bieber que eu gosto de lembrar aqui. Never say never. Nunca diga nunca. Pois é, never. Quando vamos falar de frequência em quantidade, podemos dizer, por exemplo, once, uma vez, twice, duas vezes, three times, três vezes, dentre outras. Por exemplo, eu quero falar, how often do you go to the cinema? I go to the cinema twice, twice, tipo, duas vezes. In the month, no mês. On the month. Deixa eu confirmar. Eu vou no cinema duas vezes no mês. I go to the cinema twice a month. Não, esquece que eu falei, é só a month. I go to the cinema twice a month. Então, a gente fala de uma quantidade aqui, de duas vezes. Bom, essa aula ela é um pouco complicadinha, porque ela realmente tem muitas ali que a gente pode utilizar. Tem muitas diferenças. Eu acho que os exercícios que a gente deixou para aula vão ajudar, só que eu coloco uma dica que eu realmente tenho feito comigo mesma também para estudar, porque eu tenho uma certa dificuldade de lembrar, de colocar essa tabelinha, olhar essa tabelinha, lembrar o significado, olhar os exemplos e fazer exercício. É muito comum questões, perguntas serem feitas com isso no começo. Com que frequência, quanto custa, quanto tem, como, de quem, por quê, quando, quem, onde, é muito comum para uma pergunta direcionada. Tem perguntas que não precisam, por exemplo, vão começar com do, mas é muito bom saber essa parte. Então, falando de simple present, a gente olhou aqui, basicamente, como fazer perguntas simples no presente simples. Eles não trazem nenhuma ação. Eles são perguntas e respostas de fatos ou verdades que a gente sabe. Gostou, não gostou? Onde é? Quanto tem? A gente não tá insistindo muito aqui, não tá aprofundando muito, não tem uma ação envolvida. Então, quando a gente olha para o present simple, essas são as estruturas principais. Então, são bem importantes. Na aula que vem, a gente vai utilizar vai verificar sobre modal verbs, que também são auxiliares no inglês, assim como o do, por exemplo. Então, ele vai meio que, entre aspas, entrar no lugar do do e do does. Mas a gente vai ver isso na próxima aula com calma, porque são alguns também, tá bom? Façam exercícios, acompanhem, se tiverem dúvidas, coloquem aqui. Eu também tô aprendendo, tô tendo dúvida junto com vocês. Esse exercício está sendo muito bom. Obrigada, deixe seu like e see you later. Bye!